Oi, Camila. Tá dando pra ouvir? Vamos só aguardar. Aí. Olá. Oi, tudo bem, doutora Tatiana? Tá conseguindo me ouvir? Sim, estou te ouvindo muito bem. Que bom. Então, vamos dar início à nossa live de hoje. Para iniciar, eu vou me apresentar, porque eu nunca fiz live aqui no Instagram do Lawinst. Meu nome é Ingrid, eu sou advogada do escritório Moura Bonato e sou associada ao Lawinst. Hoje a gente trouxe um tema super importante e extremamente atual para falar aqui na nossa live, que é o papel das empresas nas medidas de prevenção ao Covid-19 no ambiente de trabalho. E para isso a gente convidou a doutora Tatiana Fortes, que é médica graduada pela Universidade de São Paulo e é especialista em perícias médicas. Perfeito. Então, para começar, acho muito importante a gente saber a forma de transmissão do coronavírus, porque é uma forma que a gente consegue pegar de um jeito muito rápido, porque é pelo sistema respiratório, ou seja, partículas de saliva, contaminação da mão, levando à boca, ao nariz. Então, agora com a reabertura gradual do comércio, a primeira pergunta que eu vou fazer para você: como prevenir a Covid-19 no ambiente de trabalho e como preparar a minha empresa para um eventual caso de Covid-19? Inicialmente, eu queria desejar boa noite a todos os que estão nos assistindo, agradecer imensamente a oportunidade de falar com vocês. Eu acho que, nesse momento, o que a gente precisa é ter generosidade na informação. E estar aqui é um prazer para responder as perguntas de vocês e de quem mais estiver nos assistindo. Com certeza. Ingrid, eu gosto de dividir essa tua pergunta, basicamente, em dois aspectos. A prevenção, ela passa inicialmente por medidas ambientais e por medidas comportamentais. Se a gente Tá. tiver aqui, então, de um ambiente laboral, que ele possa ser industrial, administrativo, enfim, a gente precisa, inicialmente, pensar em promover algumas modificações que passam pelo âmbito ambiental. O que eu quero dizer é isso? Medidas dentro da empresa que possam favorecer a prática do distanciamento social. Sim. O que nós entendemos por distanciamento social? Distanciamento social é a forma de se relacionar com o seu parceiro de trabalho ou seu convívio, né, em espaços abertos de convívio, que respeite uma distância de segurança de 1 metro a 1,5 metros. Por que isso? Isso não é algo que a gente tirou da nossa cabeça. Porque a gente imagina que as partículas e as gotículas de saliva que possam transmitir a partícula do coronavírus, do nosso agente infeccioso, que a gente já Aham. é um vírus de transmissão respiratória, que pode contaminar mãos e superfícies, não é? Então, assim, essa distância é uma distância que se considera segura para que não se atinjam essas gotículas no momento da fala. As empresas, então, precisam estar preparadas para conseguir reconfigurar esse ambiente de trabalho numa situação onde esse distanciamento seja possível. A gente falando de escritórios e áreas administrativas, a gente consegue imaginar essa configuração com uma certa criatividade, com uma certa facilidade. Quando a gente fala Sim. as operacionais, a coisa fica um pouco mais complicada, né? E a gente fala aí desde a pequena indústria até a grande, né? Porque muitas vezes a gente trabalha em linhas de produção ou em células de produção, e isso já prevê um contato entre os operadores daquela determinada função. Sim. Quando isso não pode ser implementado, a gente tem que reforçar os equipamentos de proteção individual. E esses equipamentos de proteção individual são os métodos de barreira.
A gente sabe que máscaras cirúrgicas, elas são distribuídas agora, né, com a nossa nova lei, inclusive do dia 1º de julho, né, uma lei estadual. Elas devem ser utilizadas as máscaras comuns, ou as de pano, ou as máscaras cirúrgicas. As máscaras cirúrgicas não são equipamentos de proteção individual, mas elas devem ser utilizadas por todos os conviventes de um determinado espaço. Tá? Inclusive terceirizados, Inclusive, inclusive comércios, tanto a pessoa que está trabalhando quanto a pessoa que vai chegar para fazer exato. alguma compra. Isso mesmo, todos os indivíduos agora têm que usar algum tipo de barreira. A gente vai falar, acho que a gente vai ter oportunidade de esmiuçar isso mais para frente, né, no nosso roteirinho. Então, eu Sim. imagino que aí ao trabalhador tem que ser oferecidas máscaras que, sim, precisam ter um certificado de aprovação, que é um CA. Então, serão máscaras que tem o perfil de serem equipamentos de proteção individual e escudos, barreiras, face shield, tudo para tentar diminuir essa interface entre os indivíduos. E Sim. então, no primeiro momento, das medidas ambientais, de tentar promover ali naquele espaço de trabalho um distanciamento, uma medida que favoreça esse distanciamento social. Mas, para além das medidas físicas, a gente precisa tratar os indivíduos. Não Sim. adianta a gente fazer tudo isso se o comportamento do indivíduo enquanto empregado ou do indivíduo enquanto cidadão não for modificado. E isso a gente só faz através de medidas socioeducativas, de medidas Sim. de treinamento. Então, a gente precisa estimular, primeiro de tudo, o comportamento, a etiqueta respiratória, não levar Sim. a mão a olhos e bocas, estimular a higienização de mãos, estimular a higienização de superfícies, estimular que não haja o compartilhamento de utensílios, de meios de trabalho, uma tesoura, uma caneta, porque muitas vezes isso são comportamentos muito naturais. A gente E acaba parecem coisas muito simples, né? A gente no ambiente de trabalho, a gente está sempre conversando, dividindo, pega uma caneta emprestada. Então a gente tem que se policiar de uma hora para outra e parar e pensar, não, eu não vou fazer isso, porque assim, eu acho que é uma reeducação que a gente tem que ter em prol de uma coletividade. sim, Mas é um exercício que depende de cada um. Então, sim, não adianta eu estar na minha mesa com a minha máscara, higienizar o meu computador, tomar cuidado e o meu colega do lado não usar máscara, vir na minha mesa pegar as coisas. Então, eu acho que com essas medidas de prevenção que a empresa deve fornecer, reeducando todo mundo e deixando todo mundo ciente do que tem que fazer, do que não tem que fazer, já é uma forma muito legal e muito prática de todo mundo tomar conta e cuidado para que a gente possa trabalhar num ambiente mais seguro. e sabe, Ingrid, isso é algo que, se você for pensar no montante de investimentos que podem ser realizados, esse é um investimento com custo baixo. Até porque, assim, a informação não circula mais fisicamente. A gente não vai mais dar panfleto para ninguém. Então, assim, podem ser através das mídias digitais que a própria empresa tem, Sim, campanhas da própria empresa com a equipe de segurança do trabalho, fazendo banners, mandando para as pessoas através de meios virtuais. Isso é o sim, mais importante, porque a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. E essas medidas, a segurança de você ter uma medida feita por um profissional, que seja em segurança, o médico do trabalho, traz a segurança da informação. com E o mais certeza. importante de tudo, Ingrid, é que aquele indivíduo vira um replicador. Então, ele vira um Sim, replicador na cidade, ele vira um replicador no ônibus, ele vira um com replicador. certeza. E isso pode ser muito mais eficiente do que qualquer outro equipamento de proteção individual, se não for corretamente adequado. A pessoa que tira a máscara, coloca a mão na máscara na frente, não troca a máscara Sim, na frente. Então, tudo isso precisa ser realmente, muitas vezes explicado para que se sedimente esse conhecimento. sim, Isso sim. seja uma coisa que a pessoa realmente torne íntimo de si mesmo. Com certeza. Porque eu acho que quando acontecem essas situações, como por exemplo o coronavírus, vem uma enxurrada de informação na nossa frente. Todo mundo quer dar palpite, falar de alguma coisa. Eu lembro que no início falavam até de você tomar água fervendo com vinagre, porque isso matava o coronavírus na garganta. Então eu acho que apesar de serem coisas simples e que a gente está ouvindo no jornal diariamente, a gente tem que saber o que é verdadeiro e o que não é, para a gente Sim, poder aplicar isso. Porque tomar qualquer atitude... Então, assim,
ter as informações de uma médica, por exemplo, como você aqui hoje na nossa live, falando o que é verdade, o que não é, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, é de extrema importância. Ingrid, o médico, né, e qualquer outro profissional de saúde, mas o médico, eu que tenho, inclusive, além da minha atividade como médica perita, eu atendo clientes exclusivamente empresariais, eu tenho uma função de gerenciamento junto à Secretaria Municipal de Saúde. Então, realmente, eu estive presente nesse enfrentamento e eu sei como as coisas podem evoluir de uma maneira muito intempestiva, muito rapidamente. As coisas fogem do Sim. nosso, né? E eu me sinto como se isso aqui fosse, de fato, uma missão de falar para o maior número de pessoas e trazer segurança nas informações que a gente passa. Porque, Com como certeza, é mais importante. todo mundo agora é um replicador de boas práticas. Se um ouve Sim. do o outro fala que não é para lavar a mão, né? A gente acaba indo, às vezes, pelo aquilo que mais nos convém, né? Então, é importante a gente falar bem para as pessoas, né? Nossa Com obrigação. certeza. Vou fazer uma próxima pergunta. A organização deve estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos. Como isso deve ser feito e qual a forma mais segura? Muito bem. Para te responder essa pergunta, eu trouxe alguma coisa da portaria número 20, Tá. recente, 8 de junho, porque eu acho que assim, ela traz muita informação e ela torna todas aquelas informações de responsabilidade das organizações que têm tamanhos muito diversos. Elas podem ser pequenas, elas podem ser grandes, elas podem ter um SESMIT, elas podem ter só um funcionário de RH. E nós, como somos a parte jurídica que acaba cuidando, nós temos que estar preparados para atender e customizar essas informações para o tamanho do nosso cliente, que é o mais Sim. vai bater na nossa porta, né? Então, pelo menos aonde buscar informação e como, porque eu acho que assim, não existe um conceito difícil, né? Assim, o papel da pessoa que se põe a explicar significa que você é um filtro e tem que trazer o difícil, fácil para o seu interlocutor. Então, nesse momento, Uhum. nós que cuidamos das empresas, a gente tem que estar preparado para falar com o médico do trabalho, com o técnico de segurança, com o assistente de RH, com o gestor de RH, com o gerente, com o coordenador. A gente precisa conseguir ser uma solução de continuidade entre todos esses mundos. Então, assim, para responder essa tua pergunta, né, assim, a organização deve estabelecer procedimentos de identificação de casos suspeitos. Como isso deve ser feito? Primeiro, o seguinte, a gente não gerencia aquilo que a gente não mede. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue identificar nem caso confirmado, nem suspeito, nem contactante, se você não tem uma estratégia de busca. E Uhum. a estratégia de busca, Ingrid, a estratégia de busca é tentar trazer o maior número de possibilidades de testagem que a gente puder trazer para os nossos clientes. Então, assim, a retomada das atividades, receber muitos empregados que estavam em suspensão de contrato de trabalho, alguns daqueles que estão retornando de regime de teletrabalho, para todas as empresas que podem investir, a testagem é fundamental. Tá. A gente vai até lançar a mão, você vai me fazer uma perguntinha sobre os assintomáticos, e aí eu vou retomar esse conceito dos testes. Por quê? A identificação do caso suspeito passa pela testagem, né? Então, a gente não tem muito como fugir disso. Então, se eu puder, além de insistir, treinar as pessoas, acolher as pessoas, informar as pessoas, abrir canais de comunicação com os empregados, isso pode ser no ambiente de saúde, isso pode ser no RH, isso pode ser no técnico de segurança, aquela pessoa que for eleita ali dentro daquela organização para fazer o acolhimento, o meu segundo passo seria, vamos testar. Programe-se para abrir um programa de testes. Aí você vai me perguntar, mas Tati, qualquer teste? Então, qualquer teste não é a melhor eleição. Para a gente fazer Porque existe o de sangue e existe sorologia, que é aquele do essa, nariz. ter um breve apanhado sobre os tipos de teste. Então, assim, os tipos de teste, eles se dedicam basicamente a identificar ou o coronavírus de verdade, ou seja, partículas virais, Tá. ou você já teve contato com o coronavírus e agora você desenvolveu anticorpos. Anticorpos. Esses anticorpos, eles podem marcar que você teve um contato recente ou que o seu contato já foi antigo e você, teoricamente, desenvolveu uma imunidade duradoura. Tudo Tá. bem? Uhum. Então, para o vírus, a gente vai procurar a nossa defesa do vírus. Tudo bem? Como Uhum. a gente procura o vírus através do teste que se chama RT-PCR, que é o teste que a gente enfia um cotonete
maior, um suave, que a gente chama, para coletar secreções da orofaringe, que é da boca, e das Tá. nasas, que é no nariz. A gente vai levar para o laboratório e vai procurar na sua secreção o vírus coronavírus, o novo coronavírus. Esse teste, ele é o teste considerado padrão ouro para a identificação da presença do vírus, só que ele tem uma janela para ser realizado nas fases mais precoces da infecção, mais recentes do contágio. Então, não adianta eu tive contato com uma pessoa que testou positivo para o coronavírus faz 20 dias. Eu posso fazer o RT-PCR? Posso, mas a especificidade dele vai ser muito comprometida, porque a gente já tem um tempo muito grande entre a exposição e o teste. Tudo bem? Aham. Pode, então, lançar mão dos testes que são as sorologias. Aí a gente vai buscar a presença de anticorpos, que são as defesas do organismo, no sangue daquele indivíduo. Na sorologia, a gente pode identificar os anticorpos que mostram uma exposição mais recente e aqueles que mostram uma infecção mais tardia e que, portanto, marcariam uma imunidade perene, que a gente chama. O coronavírus, gente, é algo muito recente na medicina. Então, eu gosto de usar um termo que é como se a gente estivesse trocando pneu com o carro andando. Aham. Sendo transitórias. A gente pode realmente, aquilo que era verdade numa época, pode se tornar uma inverdade no dia seguinte. Mas a gente tem alguns conceitos médicos consolidados que nos fazem imaginar que uma vez testando positivo e desenvolvendo a imunidade, você estará imune a pelo menos aquela cepa de coronavírus que você esteve em contato. Tudo bem? Tá. Aham. O que a gente faz nas empresas? As empresas podem fazer um plantel enorme de testagens, que vão desde assim, eu quero descobrir quem é assintomático e teve coronavírus. E pode estar sendo portador do coronavírus. Aí a gente vai fazer o RT-PCR. Não, Aham. é assim, eu não tenho capital para isso, mas eu quero fazer. Então, vamos fazer uma sorologia para a gente entender quem é que já teve contato, quem nunca teve contato, quem será que está tendo a infecção ativa. A sorologia, que é o exame de sangue para detectar os anticorpos, já vai conseguir nos mapear e dar um perfil daquela população de empregados. Tudo bem? Certo. Aham. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente vai classificar os casos em casos confirmados, em casos suspeitos, que é da sua pergunta, e nos casos que são os contactantes. Porque a portaria fala que a organização ela tem que ter uma atitude em relação a esses 3 tipos de empregados. Sim. Aqueles que tiveram confirmadamente a doença, aqueles que são suspeitos de terem a doença e aqueles que são os contactantes desses indivíduos. Então, vamos definir quem são os casos confirmados. São aqueles indivíduos que tiveram a sorologia ou o PCR positivo, que é o do suave, que detecta Uhum. positivo para o coronavírus. Esse indivíduo é um caso confirmado. Tá. Se esse for um caso confirmado dentro da organização, ele tem que ser isolado. O que Imediatamente. imediatamente isolado. Um PCR positivo significa dizer que ele está isolado. O que é isolado? Manda embora para casa e tchau? Não. Manda embora para casa, orienta os sinais de gravidade da doença e orienta como se faz um isolamento domiciliar. O isolamento domiciliar, a pessoa que testou positivo, ela tem que ficar num quarto isolado, recluso. Ela não pode compartilhar nenhum tipo de talher, de pratos, de copos. Ela realmente não vai sair desse estado de isolamento por um período de 14 dias. Nossa, é muito complicado, né? Ou ela não vai sair dessa configuração de isolamento por 14 dias, ou até ela ter 72 horas assintomática. Ou seja, deu 14 dias, mas ela continua ou com febre, ou com mal-estar, ou com coriza. Esse indivíduo precisa procurar o atendimento médico, porque a partir do 14º dia da infecção, a gente imagina que se a forma for uma forma mais benigna da Covid-19, Uhum. já não vai ser mais um espalhador do vírus. A partir do 14º dia. Se ele tem sintomas, ele precisa procurar porque ele pode ter tido alguma infecção bacteriana sobre essa infecção viral. Então, esse quadro pode estar. Por isso que a gente sempre presta atenção. A portaria diz que é responsabilidade das organizações monitorar o estado de saúde do empregado. Sim. Então,
precisa, novamente, aquilo que a gente resgata, né? Precisa ter uma pessoa que faça o acolhimento desses indivíduos dentro da organização. E aí, você está bem? Como é que tá? Principalmente quando a gente fala entre o 7º e o 10º dia da doença, que é quando a gente costuma ver que os casos, eles vão se definir, se eles vão ser formas mais graves ou se eles vão ser formas mais graves, que vão necessitar de uma hospitalização e de uma vigilância maior. Então, Tati, a gente pode dizer que para empresas maiores, que têm mais recursos, fazer o teste, a empresa se responsabilizar por fornecer esses testes para os empregados seria o ideal. Mas para as empresas mais pequenas, que não têm tantos recursos, seria legal ter uma pessoa na empresa, do RH, ou enfim, que ficasse, por exemplo, na hora que o empregado vai entrar, medindo a temperatura, ter uma planilha com o nome dos empregados, a idade, se tem uma doença de base, se tem alguém em casa que tem uma doença que é do grupo de risco, checar a temperatura desses empregados diariamente. Seria uma forma, um recurso que não custaria tanto e a gente conseguiria ter o controle de como está sendo a propagação desse vírus. Sim, Ingrid, na realidade é o seguinte, a gente estava falando dos casos confirmados. Ó, Tati, só um minutinho. A Carol fez uma pergunta agora que eu acho que entra no que a gente estava falando. Essa pessoa seria o gerente de RH ou médico especializado? Então, a pessoa que detectaria se aquela pessoa está infectada ou não seria o gerente de RH ou o médico especializado? Então, Carol, a sua pergunta é super pertinente, porque é aquilo que a gente estava falando, a gente tem que buscar atender as empresas do tamanho que elas vierem. A principal estratégia nesse momento é abrir um canal de comunicação com o empregado. A empresa pequena, com quem vai acolher esses casos? Vai ser o assistente de RH? Vai ser o gerente? Vai ser o coordenador? Então, ela vai ter, não precisa ser nada nem presencial, ela pode ligar e falar, olha, eu estou com sintomas de coronavírus, eu estou com tosse, eu tive febre. Essa pessoa vai voltar na empresa? Não. A pessoa que acolher já tem que saber o que falar. Olha, se você tem sintomas de coronavírus, se você está com febre, tosse, coriza, cansaço, diarreia, não está sentindo gosto, não está sentindo cheiro, você precisa procurar uma assistência médica. Por quê? Porque nessa assistência médica, ela vai ser avaliada e vai se definir se existe um critério de gravidade ou não. Bom, cuidou do empregado. Como organização, ela tem que fazer como empregador? A partir do momento que ela informa o sintoma, ela já está quarentenada. Por que eu estou falando? Ela não vai voltar para a empresa. São 14 dias. O que acontece? Se a empresa puder testar, ótimo, fornece o teste e a pessoa faz. Se a pessoa não for testada, ela vai, assim, quarentenada, não retornará à empresa. Ela só pode retornar à empresa a partir do 14º dia ou com 72 horas sem sintomas. Esse caso, então, ele vira um caso confirmado, Ingrid? Ele não vira um caso confirmado. Por que ele não vira um caso confirmado? Porque eu não tenho teste. Mas ele vira o quê? Ele vira um caso suspeito de coronavírus. E é melhor prevenido? Exatamente. E aí, o que acontece com o caso suspeito? O que o organizador tem que fazer? Mais uma vez, tentando resgatar aí a pergunta da Carol. A pessoa que foi testada dentro da empresa vai localizar aquela pessoa. Nossa, ele trabalha na fundição. Então, ele vai ter que localizar dentro da fundição quem são as pessoas que trabalham diretamente com este indivíduo. Este indivíduo, como caso suspeito, a gente vai ter que localizar os contactantes. Aí a gente resgata o conceito de contactante. Quem que é o contactante? É a pessoa... Quem teve o contato. Mas não é qualquer tipo de contato. É aquela pessoa que tem um contato de, no mínimo, 15 minutos diretamente com o caso suspeito, numa distância menor do que 1 metro, 1,5 metro. Então, se é teu colega de bancada, você é um contactante. Se você almoça todo dia, você é um contactante. E o que vai fazer com o contactante? Quarentenar. Não acredito. Todo mundo para casa. É difícil. Por isso, testar é a melhor estratégia. Porque aí você fala, esse é contactante. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos testar o contactante. Se ele vier negativo, ele vai trabalhar. Se ele vier positivo, eu isolo. Então, assim, o racional de testes permite que a empresa trabalhe com mais eficiência, obviamente. Mas se a possibilidade, a gente vai fazendo a gente vai criando mini clusters, né? Mini coortes e vai tentando identificar esses indivíduos. A partir do momento que ele vira um caso suspeito, você tem que isolar os contactantes. E esses contactantes precisam ser quarentenados. Quarentenar é diferente de isolar.
O quarentenado fica em casa e você monitora os sintomas. O isolado fica num quarto, no calabouço, entendeu? São duas Ah, situações. tá. Existe diferença, então, eu não sabia. Exato. Quando Tá. você não tem contato com ninguém, o quarentenado fica em casa, mas ele pode circular pelos ambientes, né? Porque ele é um caso de contactante. Aí o contactante desenvolve sintomas, Ingrid. Aí ele vira o quê? Um suspeito. É. Se ele virar um suspeito, se você tiver a possibilidade de testar, você confirma. Se não, e esse mesmo raciocínio é feito se o empregado chega por exemplo, para a pessoa que vai acolher, né? O RH, enfim, pessoa que a empresa. Uhum. Muito bem. E fala: olha, tem um caso na minha casa de Covid. E E aí? agora? O que a gente vai fazer? Este indivíduo, ele virou um contactante. Então, fica de quarentena também. Se ele não tem sintoma nenhum, ele não é suspeito, ele é só um contactante de um caso confirmado de Covid. O que nós vamos fazer com ele? Quarentenar. Ele só vai ser quarentenado se ele comprovar que ele realmente tem esse caso suspeito na casa dele. Então, ele tem que trazer o exame dessa pessoa. Ah, sim. Então, por exemplo, se eu moro com a minha irmã, eu informo para a empresa que eu tive contato com uma pessoa contaminada. E eu provo isso através do exame da minha irmã e Exato. fico de quarentena na minha casa. Se eu, por conta própria, resolver fazer o exame e a empresa me dispensou por 15 dias, e eu tiver o resultado e ver que no resultado, na verdade, eu estava com sintomas, mas eu não estou contaminada. Ou então eu tive contato com uma pessoa contaminada, mas meu exame deu negativo. Eu posso voltar antes desse prazo? Pergunta é excelente. O que acontece? No seu caso, você é uma contactante assintomática, porque você não teve sintoma, lembra? Aham, Aí eu fiquei bem, só tive contato, você tem que fazer qual tipo de teste? O que pesquisa o vírus. Porque aham. você tem o vírus na sua garganta. Você não tem o vírus na sua garganta. Você testou negativa para Covid. Você poderia retornar? Sim, a gente tem duas estratégias. Uma é a estratégia mais conservadora. Tem empresas que são muito conservadoras, falam: eu quero um ambiente Covid-free. Ótimo, parabéns. Você testou negativo, você vai ficar mais 7 dias e vai testar. E aí, se você tiver ok, ok. Existem empresas que têm uma conduta mais liberal. Ah, você testou negativo para Covid, você pode voltar a trabalhar, mas se você tiver sintomas ou se você desenvolver qualquer outro, e você vai ficar sob vigilância ou do RH Uhum. ou do médico, se tiver médico na empresa. Como é que o RH vai fazer? Ingrid, tá tudo bem? Você teve algum sintoma? Se você tiver alguma coisa, você me fala. É uma busca ativa pela informação. Ficou Claro. claro? Sim, claro. Agora, ô, pessoal que está Ah, assistindo a live, pessoal que está assistindo a live aí com a gente, se vocês tiverem qualquer questionamento, qualquer dúvida, quiser argumentar qualquer coisa, pode mandar aqui nos comentários, que na medida do possível a doutora Tatiana vai estar auxiliando e vai estar respondendo as perguntas, tá bom? Eu vou fazer uma agora, que é sobre a vacina. A previsão para a vacina sair, e é verdade que será necessária mais de uma vacina para combater esse vírus. E é possível afirmar que após a vacina poderemos viver sem tantas restrições? Olha, Ingrid, eu achei essa pergunta uma pergunta muito, muito curiosa. Porque eu acho assim, a gente costuma falar que a infecção pelo coronavírus, a pandemia, nos colocou numa situação que é um novo normal. Eu não sei se eu combino muito com esse conceito, né? Eu acho que, assim, para além de todas as restrições que tivemos, né, e vivemos uma situação muito complicada, né, da gente não conseguir trafegar e circular pelos ambientes da maneira como a gente estava acostumado, algumas coisas precisam ser resgatadas sim, né? Por exemplo, eu acho que você não ir trabalhar gripado, resfriado, doente, era uma coisa que a gente já devia fazer. E que a Sim. Então, eu acho que determinadas coisas precisam continuar. Eu acho que aquela forma que nós tínhamos de, de nos comportar dentro dos ambientes de trabalho, até com uma certa promiscuidade no compartilhamento dos nossos meios de trabalho, especialmente quando a gente fala de grandes indústrias, de metalúrgicas, de fábricas, aquilo de fato não era um bom comportamento, não era um comportamento laboral seguro. Então, eu acho que Tá. coisas precisam ficar. Com relação às vacinas,
a ciência não consegue andar mais rápido do que seu passo natural. Uhum. De uma certa maneira, a gente percebe que a China, até por já ter tido outro, esse coronavírus se chama novo coronavírus, porque em Porque 2002, já teve. temos o coronavírus, que é o SARS-CoV-1, que imprime à China um certo expertise em relação a esses tipos de vírus que são um tipo específico, né? São RNA vírus, então são vírus com um potencial de mutação muito grande. E por que eu quero te dizer isso? A China estava um passo na frente, assim como outros países do mundo que têm um olhar para a ciência, um olhar para a ciência que valoriza esse. Aham. Então, isso colocou-os na frente. Então, o que a gente tem de perspectiva para a vacina? A gente sabe que temos a vacina da Oxford e um outro tipo de vacina que já estão sendo testados. Tá. E o que a vacina precisa? Ela precisa passar pela fase 1, pela fase 2, e a vacina da Oxford já está na fase 3. Ou seja, o que é a fase 3? É a fase de testagem clínica, onde a gente já está testando essa vacina em humanos. E vamos aguardar agora qual vai ser a resposta dessa coorte que foi imunizada, ver como se responde principalmente acerca dos efeitos colaterais que essa vacina pode trazer e se ela realmente garante algum tipo de proteção de imunidade. Porque Uhum. já tem uma vacina que já está sendo testada aqui no Brasil com vírus inativado, que já foi testada em 400 idosos e mostrou, de fato, um resultado muito promissor. A Ô, vacina... Tati, vírus inativado é o vírus morto, né? Isso, é um vírus morto. Porque a vacina, ela tem o vírus vivo, enfraquecido e morto. Isso, E, isso. depois você responde isso, mas vou só fazer uma observação. Eu tenho imunidade baixa, então não é toda vacina que eu consigo tomar. Se o vírus está enfraquecido ou se o vírus está vivo, o meu médico não deixa eu tomar a vacina, só se o vírus está morto. Então dá até um medo, porque eu não sei, o coronavírus, a vacina, o vírus vai ser morto, vivo, enfraquecido, todas as pessoas vão poder tomar a vacina ou vai ter algumas restrições, só algumas pessoas podem? Ingrid, essa sua pergunta, ela é pertinente, mas veja bem, a gente está na fase de ensaios clínicos, Sim, com certeza, não tem como saber isso ainda. todas as respostas, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, uma dessas vacinas que está sendo testada, ela tem o vírus inativado, e a Uhum. outra é um replicante viral. O que é isso? Eu vou tentar explicar assim em linhas mais simples o Tá. que é. É como se a gente estivesse trolando o coronavírus. A gente está mandando um vírus, que também é um vírus respiratório, que se chama adenovírus, e a gente está colocando uma partícula do coronavírus no interior. Então, é como se esse adenovírus fosse um cavalo de Troia. E lá Tá. dentro, a proteininha do coronavírus. Naquele momento, quando a gente. Então, esse é um vírus inativado, né? E na hora que a gente inocula essa vacina, que é a vacina de Oxford, que está sendo testada agora em larga escala aqui no Brasil, a gente promove uma imunidade e a resposta tem sido uma resposta muito favorável, né? Então, as perspectivas são boas, mas é aquilo que eu te falei, o relógio da ciência, ele tem a sua cadência, a gente não consegue colocar Claro, as coisas muito na frente. claro. A gente imagina que é um pensamento científico que faz muito sentido, né? A gente imaginar o seguinte, que o coronavírus, ele, até por essa característica do material biológico que ele carrega, que é um RNA vírus, ele tem uma capacidade de mutação extremamente adaptável. O que eu quero dizer? Ele muda rapidamente e com isso ele consegue ir infectando indivíduos e se espalhando da forma como a gente viu que essa pandemia conseguiu alcançar 5 continentes em 11 de março de 2020. O que eu quero dizer, Sim, pode ser que a gente faça uma vacina para esse coronavírus e, de fato, sim, precise revisar essa vacina em 1 ano, em 2 anos. Por quê? Porque eles mudam muito. É como se claro. é um vírus. Essa é uma característica dos agentes virais. Por isso que muitas vezes é tão difícil que a gente controle as pandemias, né? E desenvolva vacinas tão eficazes que não precisem de um reforço, como a gente costuma dizer. Sim, sim. Essas perguntas todas, elas carecem de resposta porque as coisas estão acontecendo para e Muito no passo. início. Então, assim, temos perspectivas sim. Dezembro
a grande maioria delas, talvez em dezembro a gente já tenha aí alguma luz no fim da Ai, quarentena. tomara. Aliás, é um super bom podcast. Quem gosta de podcast pode ver. Esse podcast é ótimo. E a gente imagina que sim, que inicialmente vão ser os profissionais de saúde que vão estar que vão ser os primeiros vacinados, até porque Aham. Brasil foi eleito, né, para ser um sítio de testes. A gente está numa curva ascendente ainda, né? Quer dizer, talvez chegando num nível de estabilização, mas como o país é muito grande, a pandemia está em estágios heterogêneos ao longo de um país com dimensões continentais. Então, quando a gente fala do município de São Paulo, a gente tem uma experiência. Quando a gente fala da região centro-oeste, a gente já tem outra perspectiva, né? Sim. Profissionais de saúde vão ser os voluntários para fazer. E aí a gente vai agora com muita fé na ciência, Vai dar acreditando tudo certo. de uma forma favorável. Tati, agora voltando às empresas que a gente estava falando, apareceram duas perguntas aqui. A primeira é do Guilherme. Quais alternativas podem ser aplicadas para empregados idosos que possuem diversas comorbidades? E a da Carol. Como aconselha empresas para manter a documentação dos EPIs nesse período? As fiscalizações estão aumentando e os RHs estão preocupados. Eu vou primeiro tentar responder a do Guilherme, né? Tá. A portaria número 20, ela inclusive ela faz uma menção justamente a esse tipo de empregado. Os empregados que são portadores de comorbidades, e eu não gosto muito dessa fala do grupo de risco, né? Porque quando a gente vai olhar o número de hospitalizações pela Covid-19, a gente percebe que a faixa etária considerada de jovens e meia-idade, a gente tem uma alta taxa de hospitalização. Então, quando a gente fala de grupo de risco, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque a gente acaba estigmatizando e achando que a doença só é grave num determinado grupo de pessoas, e isso não é verdade, tá? A taxa de Tá, hospitalização sim. é alta em outras faixas etárias. Mas, de qualquer maneira, os indivíduos portadores de doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, hipertensão, esses indivíduos devem ser, dentro da medida do possível, deslocados para setores e atividades, eu estou falando de atividades operacionais, com menor chance de contato com outros indivíduos. Ou seja, a gente vai precisar da ajuda do RH e do SESMIT para promover uma realocação destes empregados. E isso tem prazo de validade, Ingrid? Não. A gente vai precisar realocar estes empregados em situações de menor contato com outras pessoas por um tempo indeterminado. Ou até que se surja a vacina e a gente consiga entender como a gente vai lidar com esses empregados. Aqueles que têm possibilidade de fazer o teletrabalho são fortemente estimulados, é fortemente recomendado que esses indivíduos sejam mantidos em teletrabalho. Certo. Eu acho que essa é a perspectiva. E a portaria, ela é bem explícita nisso, né? De tentar resguardar esse tipo de empregado. Agora, quanto à pergunta da Carol em relação aos equipamentos de proteção individual, eu acredito que este é o momento onde as empresas, sim, precisarão rever os seus PPRAs e precisarão rever os seus programas de controle de medicina e saúde ocupacional, Aham. para que a gente possa readequar os equipamentos de proteção individual que a gente costumava recomendar para determinadas atividades, porque no momento em que a gente não consegue favorecer as condições de distanciamento, a gente precisa reforçar. Lembrando, Uhum. muitos desses equipamentos vão ser medidas sanitárias, porque a gente não, muitos desses equipamentos que forneceremos não terão CA, portanto não serão classificados como equipamentos de proteção, mas precisam estar registrados como medida protetiva. Tá. Mais do que qualquer coisa, a gente precisa registrar que fez o treinamento, seja numa plataforma virtual, e isso precisa estar encartado no prontuário do empregado, que a gente treinou, que a gente fiscalizou, que a gente forneceu Ou todo esse... seja, eu fiz a minha parte. Na medida do possível, Até eu reeduquei, eu expliquei para os meus empregados tudo o que eles têm que fazer, tanto higienização da mão, quanto usar máscara, quanto manter a distância do colega. Documenta tudo isso para ficar resguardado de que tomou as devidas providências no ambiente de trabalho. Até porque eu entendo que a pergunta de vocês, ela traz um olhar prospectivo, porque a chance disso virar um litígio existe.
E a Covid só será reconhecida como uma doença ocupacional desde que provado o nexo. Uma vez que a gente treinou, fiscalizou, orientou, fez diálogo de segurança, promoveu as medidas de distanciamento social, uma vez que a empresa se adequou e tomou todas as providências que seriam aquelas esperadas do empregador, a gente consegue minimizar esse impacto na atribuição do nexo causal. Tá. Agora a pergunta da Dani. Acha adequado as empresas darem treinamento contínuo em relação aos meios de evitar contágio do Covid? Se sim, qual a periodicidade? Dani, eu acho que essa sua pergunta, ela toca no ponto central do combate nessa contingência. A gente não tem, por enquanto, outra arma até que a vacina chegue, que não seja nosso conhecimento, a nossa informação. Eu imagino que isso, no começo, quando a gente fala, parece tudo muito complicado, mas não é. A gente pode começar do básico, quem é o Covid, quem é o agente etiológico, como é a doença, os principais sintomas, quando procurar um médico, até todas aquelas orientações de higiene e saúde ocupacional que a gente já fez. Eu acredito que essa periodicidade, ela pode ser como se fosse um boletim informativo. Ela pode ser um boletim semanal, um boletim a cada 15 dias, mas que traga e reforce essas medidas. Porque a gente pensa que não, mas pensa bem. Como a gente vai fazer um refeitório de uma empresa grande? Você já imaginou? Você tem que escalonar o período de refeição dos empregados dentro da fábrica. Você tem que limitar o número de empregados dentro do refeitório. Você não pode mais fazer um esquema que era o habitual dos refeitórios grandes, que eles passam nas ilhas, nas baias para ser serviço. Não pode mais acontecer. A gente não pode mais promover a circulação de indivíduos. Então, tudo isso tem que ser sentado e pensado. Espaços de descompressão não vão poder mais receber esses empregados para um momento de descanso, para um momento de pausa. Então, quer dizer, isso tudo precisa ser reconfigurado. E a RH tem um papel central nisso tudo. É lógico que isso tem que estar amparado numa decisão científica, sem dúvida alguma. Mas toda semana a gente vai ter que falar a mesma coisa. Você não pode mais ficar com seu colega jogando dominó, jogando xadrez, jogando dama. E a gente precisa criar alternativas para que esses empregados possam se socializar mantendo uma certa distância, né? Com certeza. Porque parece coisa simples, mas na verdade você distanciar uma mesa ou não colocar 3 ou 4 pessoas para almoçarem juntas já é mais que suficiente. Num período de almoço, eu tô falando, né? Não dividir talher, não dividir micro-ondas, não dividir prato. Isso tudo são coisas simples, mas que tem que parar, pensar, explicar para os funcionários que não vai poder mais e eles estarem cientes de que não vai poder mais. Precisa escrever, que seja através de uma plataforma virtual. Como nós faremos isso? É algo que precisa ser desenhado a partir do tamanho de cada um, né? De cada empresa que Mas isso, o RH, se for ele o eleito para para centralizar essas ações, ele precisa falar disso sempre. Ele precisa falar disso sempre. Isso precisa estar nas sessões, nos setores de trabalho. Por quê? Porque senão as pessoas, na mínima distração, as pessoas se descuidam e acontece. Sim, com certeza. Tati, nem parece, mas já passaram 43 minutos. Passa muito rápido. Eu vou abrir uns minutinhos para você fazer suas considerações finais. Pessoal, se mais alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar aqui para a doutora Tatiana responder. E doutora Tatiana, se você quiser divulgar o Instagram ou alguma coisa do tipo, fica à vontade. Bom, eu queria muito agradecer a todos vocês a oportunidade de conversar, de compartilhar o pouco que eu sei, porque ninguém sabe mais do que sabe, mas que eu estou imensamente à disposição para conversar, para orientar e para estar junto das pessoas nesse momento que eu sei que é um momento muito sensível, que estamos todos realmente muito motivados para que para que a gente possa retomar de uma forma melhor, não só as nossas atividades, mas o nosso convívio social. A Fundamento Perícias é minha empresa, é uma empresa especializada no atendimento de clientes empresariais, e a gente faz um trabalho consultivo, especialmente agora no enfrentamento da pandemia, mas de muitas outras situações que levam ao litígio e que podem realmente... a gente está aqui para agregar a todos vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de falar.
Muito obrigada. Eu adorei nosso bate-papo. Pessoal, se mais alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, a hora é agora. A única coisa que eu ia mencionar agora, ô Tati, no final, é do nosso governador João Dória, da multa que ele vai aplicar para pessoas físicas de até R$ 500 que não estiverem usando as máscaras e para as empresas de até R$ 5.000. Então, eu acho que já tiveram comprovação de que a máscara reduz sensivelmente a transmissão. Então, muito importante também para as empresas, para os empregadores, relembrarem de usarem as máscaras, tanto na rua quanto na empresa, porque isso eu acho que vai ser o mais importante e o mais fundamental para isso aí dar certo. Higiene das mãos e as máscaras. Tanto Poxa, pelo bolso, quanto máscaras, pela né? nossa proteção, né? Pois é, a gente não falou das máscaras, eu acabei fazendo um estudo aqui que era super Não, legal. mas eu também, porque passa muito rápido. Então, eu vou falar das máscaras, tá, pessoal? Eu fui para isso porque eu vi que você tinha sugerido essa questão na hora do nosso bate-papo. E tem um artigo muito interessante, que inclusive é de um biólogo, que ele é um professor titular da USP, ele se chama Fernando Rainar. Então, se depois vocês tiverem a oportunidade, dá uma procurada, é muito interessante. Ele descreve um estudo que foi feito, qual é a eficiência das máscaras caseiras. Como a gente faz uma máscara caseira que possa ter algum impacto. Então, assim, a primeira de duas coisas para falar rapidamente, isso eu acho que é uma Tá, informação geral, né? A primeira coisa, qual é a máscara? As máscaras caseiras, elas se prestam a algum tipo de proteção? Elas prestam um tipo de proteção no dispersamento, na dispersão, desculpe, das gotículas que favorecem a transmissão do coronavírus, mas não da contaminação. Então, a gente está falando de um bloqueio, não de uma prevenção da contaminação. Ficou claro? Então, assim, aham, ela impede que a gotícula chegue, mas a gente não está falando aqui que ela é a bala de prata. tá. Como que a gente pode fazer uma máscara caseira que tenha algum tipo de eficiência? O melhor tecido para a gente fazer uma máscara caseira seria o tecido de algodão. Para vocês terem uma noção, se a gente faz uma máscara caseira de um tecido de algodão 600 fios, a gente tem uma filtragem de partículas que ela é quase muito próxima da N95, que é uma máscara que aí sim é um equipamento de proteção É individual. aquela azul que é um mais bicudinha, né? A bicuda que tem o filtro. Então, a gente falou primeiro do material que faz a máscara. Então, eles dizem o seguinte, o algodão 600 fios é muito legal, tem uma filtragem muito boa para esse tipo de gotícula. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, a partícula do coronavírus mede 125 nanômetros. Então, ela viaja muito facilmente por gotículas. Então, a gente precisa ter uma trama bem fechadinha para impedir que essa gotícula passe. E melhor ainda se a gente conseguir fazer uma parte de tecido e uma parte de seda. Então fica a dica aí para quem trabalha, para quem, né, essa coisa aí com a máscara caseira é para fazer a melhor escolha do tecido, tá bom? Então algodão 600 fios ou uma interface seda algodão, tudo bem? Agora, Tudo qual é bem. de outro problema? Essa máscara não é só o tecido, é a forma como você aplica essa máscara no rosto. Ela precisa estar bem adaptada na face para impedir Ai, que o que embaixo mais tem é gente com a máscara com o nariz de fora, a máscara aqui no queixo. Gente, você fez legal, né? Você vedou, você fez o tecido bacana. Mas se você deixa vários espaços que permitem que o ar escape por entre a máscara, já era. Então você precisa tentar fazer uma máscara que consiga se adaptar bem à face do indivíduo que vai utilizar. Se você respeitar essa adaptação da máscara no rosto e o tecido, a máscara é sim um importante elemento de barreira, ela cumpre a sua função. Então, eu acho que assim, eu no começo dessa infecção, eu como médica tinha uma coisa assim, mas como assim máscara para todos, sabe? Eu sempre aprendi que máscara para o doente, enfim. É uma coisa meio complicada, mas hoje em dia já se comprovou sim que esse método de barreira, desde que bem acoplado na face do indivíduo e feita com tecido, ele impede sim a veiculação das gotículas, que são as fontes transmissoras das partículas do vírus. Então, as máscaras vão fazer parte do nosso cotidiano aí por um tempinho ainda, eu e, acredito. e tomara que as pessoas usem, se não for pelo bem, agora com a multa que vai ter. A dor vai Se ser isso- pelo né? Exatamente, se não Ou, for pelo amor, vai ser pelo bolso. é isso aí.
Ô, Tati, a Cláudia falou sobre o refeitório ter o self-service, que eu acho que a gente tinha comentado de que isso a empresa não vai poder ter mais, né? Na verdade, assim, todo esse processo de adaptação do refeitório vai realmente ter que tentar ser reconfigurado. Porque o que, que acontece? Na medida que as pessoas se utilizam dos mesmos utensílios para se servir, se a gente não garantir que aquela mão esteja muito bem lavada, que a gente teve dispensador do álcool em gel, aquilo é um vetor de transmissão entre indivíduos. Porque a gente, lembra que eu falei? Higiene das mãos e das superfícies. As superfícies também são veículos de contaminação. Isso precisa ser, de alguma maneira, repensado. É uma Sim. orientação. Até mesmo se você colocar uma das pessoas para ela servir o resto dos funcionários, ou seja, só ela Só ela. pega a colcha, só ela pega a colher e vai servindo. Eu acho que seria uma alternativa não tão segura, não sei, você tem mais propriedade para falar sobre isso, mas eu acho que seria uma forma mais segura do que disponibilizar os talheres e os empregados forem se servindo. Sim, o ideal é que a gente tem que centralizar, ou então, de alguma forma, a gente dispensar os descartáveis, né? Aqueles pratos que já são os pratos com as refeições já prontas, né? Então, ele já é servido numa bandeja, onde vai ter lá os itens dispostos, e aí você fornece a bandeja para o indivíduo já com os itens dispostos. Porque a Cláudia falou, mesmo a empresa disponibilizando luvas descartáveis. Então, acho que seria mais seguro, na verdade, você fornecer os talheres e os pratos descartáveis e não a luva, não é? Porque o que que acontece? A luva, ela dá muita falsa impressão de que você está, vamos dizer assim, para usar uma coisa popular, com o colar do anjo. Você tem a imunidade porque você está de luva. Então você pode sair mexendo nas coisas porque você não vai se contaminar. Mas a sua luva pegou aqui, pegou ali, então ela já Uhum, transporta o vírus de um lugar para o outro. Então a luva uhum. dá uma certa, é um escudo falso de proteção, né? Porque você tem que você tem que se policiar nas suas atitudes, e quando você está com as suas próprias mãos, você evita levar suas mãos no rosto, você evita coçar, você evita ajeitar a sua máscara a todo momento, e você evita ficar pegando nos utensílios. Então, realmente, assim, tudo aquilo que a gente puder diminuir de circulação e manipulação de objetos deve ser repensado como estratégia. Tá bom. E Tati, vou falar a última porque eu pedi para a gente encerrar e para você se despedir, mas acabaram chegando outras perguntas. Então, para finalizar, o que você acha sobre a reabertura do comércio neste momento? Vi que São Paulo vai liberar cinemas e teatros. Olha, Ingrid, essa sua pergunta, ela passa um pouco pelo meu crivo médico e pelo meu crivo de cidadã. Sim. É muito confortável eu, de dentro do meu CRM, dizer assim: se você perguntar para a Tatiana médica vai dizer para você: nós não estamos no nosso melhor momento. E por que isso? Porque isso é feito através de evidências científicas. O que a gente tem que estudar? A gente tem que estudar o número de mortes por síndromes respiratórias agudas graves no ano de 2009 e o número de internações por síndrome respiratória aguda grave no ano de 2009, nos períodos vigentes. O que a Uhum. gente neste momento, dentro do município de São Paulo, parece que estamos no momento de arrefecimento dessa crise, dessas internações e desses óbitos. A gente está falando exclusivamente do município de São Paulo. Uhum. Vai acontecer? Eu tenho uma informação privilegiada, porque trabalho dentro da contingência no município. Sei que a rede de saúde municipal se capilarizou e se expandiu e se inchou para atender os mais novos casos. Então, se a gente for olhar agora o número de hospitalizações, o número de óbitos e os leitos disponíveis dentro do município de São Paulo, a gente vai perceber que sim, temos uma capacidade de acomodação para casos que vão continuar acontecendo. Se essa pressão vier somada ao aumento do número de circulação das pessoas, tem uma programação efetiva e reforço das medidas de distanciamento, a coisa pode nos complicar. Uhum. Como é a importância do cidadão? Como é a importância disso tudo? A gente abre bares e restaurantes, que são importantes, a gente precisa reativar o comércio. E a gente não abre as escolas? Como isso fica, entendeu? Como é que isso funciona Uhum. para a mulher que é uma mulher que trabalha num restaurante, trabalha num bar,
ela vai deixar essa criança com quem? Enfim, todas essas estratégias, elas passam por estudos epidemiológicos. Mas, assim, eu acho que antes disso tudo, a gente precisava ter feito campanhas de muito reforço em relação a como promover o distanciamento e as nossas medidas de higiene. Eu não sei se a nossa população está suficientemente adequada. Eu acho que a gente vai tentar, vai ver como vai ser. E se ficar muito feio, se piorar, eu acho que a gente vai acabar tendo que voltar atrás. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, eu acho que isso pode acontecer. A gente vai regredir alguns pontos na nossa zona e vai ter que retornar para uma situação onde algumas outras instituições vão ser fechadas e assim nós vamos tocando. A gente vai ter que ir vivendo e aprendendo, né? É isso aí. É um dia por vez. Então tá ótimo, Tati. Agora, de verdade. Contem com a Eu também adorei. Contem com a Fundamenta. A gente... Fala o arroba do Instagram, Tati. No Instagram nós somos @Fundamento Perícias, o nosso site é www.fundamentopericias.com.br e eu estou super à disposição, quem me conhece mais sabe que eu sou bem acessível e vai ser muito bom poder acolher todos vocês. Muito obrigada por hoje, muito obrigada pela live, pelas explicações, pela sua presença. E boa noite, bom descanso, boa noite pessoal que nos assistiu até aqui. Fiquem com Deus e um beijo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.